Eu tava te perguntando isso, Plihal, por quê? Porque agora vocês têm o Carpini. O Carpini, ele veio aqui, cara, a gente teve o prazer de conversar com ele, um cara super estudioso, inteligente pra caramba, fez boas campanhas com times com orçamentos bem pequenos, que foi o caso do Água Santa, tava no... Ai, desculpa. Opa. O Cross é mestre Eu nisso. sou muito mestre. Mas foi de leve. Mas ele fez ótimas campanhas com Juventude, né? Juventude Água Santa. E Água Santa. Chegou uma final. Foi bem no Guarani, quase subiu com o Guarani. Chegou uma final de Campeonato Paulista, ganhou o primeiro jogo contra o Palmeiras. Então, assim, é um cara que mostrou serviço pra estar, é credenciado pra estar no São Paulo, né? Como é que você vê a chegada dele agora? Cara, no primeiro momento, assim, eu acho que o Carpini não teria, numa situação normal, ainda tamanho para ser técnico do São Paulo. Eu acho que o cara precisa mostrar ainda mais do que ele já mostrou. Ano passado, realmente, se você pensar, o cara teve um ano brilhante. Vice-campeão com Água Santa, eliminando o São Paulo e derrotando o Palmeiras na primeira final do Paulistão, do estadual. A gente acabou de dizer como é difícil bater o Palmeiras, o cara conseguiu. O Palmeiras estava invicto no campeonato até então. E pegando o Juventude na zona de rebaixamento e subindo o time, ano espetacular. Mas eu entendo a contratação porque não tem pau de correr. Não verdade, tem, não tem. cara. Era isso que eu ia completar. Não tem pau. Vai contratar quem? Exatamente. O Zubeldia. Isso os jogadores disseram para a direção. Qualquer gringo que não trabalhe no Brasil, até o cara chegar e entender como é que a banda toca aqui, acabou a temporada. Não dá. E dependendo do momento que o clube tá, o cara não dura um mês. E assim também o percentual de acerto, eu não tenho nada contra os gringos aqui, aliás eu acho muito legal, mas o percentual de acerto dos treinadores gringos não é tão alto assim. Se você for pegar a quantidade, né? É porque a gente pega o recorte do Abel e do Jorge Jesus e acha que é a regra, não é a regra, pô. Você tem até, Voivoda, o Caixinha agora no Red Bull e tal, mas, quantos vieram, né? Então, assim, também não acho que seja um tiro certo. Não, nossa, tem uns que ninguém nem lembra mais. O Gesualdo, Dudamel. Sapinto, E aí, Dudamel, Miguel Ramírez. Nossa, tem um monte. 3, 4 meses com o início da temporada e tal. Sampaoli, Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech. É muito. Tem muito. Então, como a oferta aqui no Brasil é muito escassa, não tinha para onde correr. São Paulo tentou o Caixinha. O primeiro cara que o São Paulo tentou foi o Caixinha. Caixinha tinha acabado de renovar contrato, falou, não vou. São Paulo tentou o Voivoda. O Voivoda, não, no caso pro São Paulo, que já tinha dado pro Corinthians, pro Flamengo. Todo mundo. O cara é acomodado. Acho que não. O cara tá feliz lá, deixa o cara lá, né? Também julgar o que Não, mas sabe o que acontece? A galera fala, o cara não tem ambição. Tá, mas esse o cara aceita? Lá, mercenário. Não tem jeito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, os jogadores pediram duas coisas para a diretoria. O ambiente entre os jogadores, eles acham que tem potencial para brigar nas principais frentes. Eles não queriam um gringo, porque um gringo demoraria muito a entender o futebol brasileiro, e não queriam, sendo bem direto, um técnico mala. Um técnico que fosse encher o saco. É o efeito Dorival isso? Eu acho que ou talvez o efeito Rogério Ceni, né? Eu acho que é um pouquinho das duas coisas. Então, eles acham que um técnico de relacionamento mais difícil poderia azedar esse ambiente, que é a principal arma que o São Paulo tem. Tá. Então, eles pediram alguém... E aí, até entrevistaram alguns gringos e tal. O Pesolano... Sim. Causou uma boa impressão. Ele sabia tudo do São Paulo. Ele tá no Valladolid lá, né? Tá no meio do campeonato disputando acesso, né? Ele chegou já na reta final do campeonato, caiu para a segunda divisão da Espanha e agora tá brigando para voltar. O Pesolano estava super disposto a pegar, mas aí caiu na coisa do gringo e tal, e buscaram referências no Cruzeiro, onde ele fez um bom trabalho. E que ele não é exatamente mala, mas ele não é um cara... nesse aspecto ele é meio crespo. Vocês aí ou aqui. Entendi. Entendeu? Não é meio perigoso, Plihal? Jogador decidir que técnico vem. É super perigoso. Porque no momento tá bem, mas quando ficar mal, fecha essa super panela, perigoso. cara. Não, você pode interpretar como... legal os caras quererem preservar isso e, estamos na mão dos caras. Porque ano passado o Botafogo foi isso aí, né? Então, só que o Botafogo é pior, porque o Botafogo não tinha ganho
nada. Então, pô, você quer dominar um negócio sem ter ainda conquistado nada? O Flamengo sofreu muito com isso nos últimos tempos, né? Os jogadores ganharam tanta coisa, ficaram tão grandes, que eles meio que indiretamente tomavam algumas decisões que não seriam para eles tomarem. Mas assim, também o que você vai fazer, cara? Vai trazer o Mala? Pois é. Vai trazer o cara mais linha dura? Porque a culpa é sua, né? Se você traz e começa a dar errado. E aí o Carpini vai ter que ser super habilidoso para ceder, mas não se abrir totalmente, né? Ele tem que ser... aí ele tem mais uma dificuldade, que é a idade. O cara tem 39 anos. Muito jovem, né? O cara não tem vivência, mesmo enquanto jogador, em times grandes. O universo de um time grande, ele não conhece. Tanto que eu achei até uma entrevista sincera dele, depois da vitória contra o Santo André, que ele ficou, emocionado na hora que subiu o túnel, viu o estádio lotado. Ele nunca viveu isso. Então, pra ele é uma puta novidade. Com certeza. E assim, vai passar muito por Lucas, Caleri e Rafinha o respaldarem, que são os líderes do elenco, e muito por Muricy e Ramalho respaldar. E foi o Muricy quem bateu o pé para o Carpini ser contratado. O Muricy fez questão que o Carpini fosse contratado. Então ele tem que abraçar o cara agora. E ele vai abraçar. A gente conhecendo o Muricy. Até porque é um baita mentor, né? E lá ele é forte para ele. As costas dele são as mais largas do CT. Então aí pro Carpini é um respaldaço, né? Mas futebol a bola tem que passar, tem que entrar ali, você tem que ganhar o jogo, tal. Sim. Se isso acontece, é tudo lindo, maravilhoso. Aí tem agora, na terça-feira da semana que vem, o Corinthians. E no domingo o Palmeiras, tá tranquilo? O Palmeiras é Supercopa. Supercopa, exatamente. Ele não sabe nem se vai, Não dá pra poupar, né? Tudo de ruim, pode ser um meio termo. Ele pode... O jogo é na Neoquímica Arena. São Paulo jamais venceu em Itaquera. O cara pode ganhar lá. Você acha que o cara não pensa nisso? Se ele quebra o tabu, ele já deu a moral, né? Já? Aí até... Ele pode endurecer Palmeiras. O São Paulo e Palmeiras fazem... Tirando 5-0 com uma vergonha no Campeonato Brasileiro. Uma vergonha. O São Paulo pode endurecer para o Palmeiras. Costuma endurecer. Pode vencer o Palmeiras. Pode. Começo de temporada, tal. Palmeiras ainda com algumas dificuldades. Sem o Hendrick. O primeiro jogo do Palmeiras aí não foi... não foi animador. Não. Não, foi desesperador. Não, foi Novo Horizonte. Parecia o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund. Cara, e aí assim, a gente teve essa virada do ano aí com o Dorival campeão, não sei o quê. E aí eu quero duas coisas com você. Como é que foi essa saída do Dorival pra você, né? Que pelo São Paulo que a gente... Desabafa, vai. Não. Troca informações da saudade de Dorival. De sair que o São Paulo ficaram muito chateados com a saída dele, né? Porque... o próprio Muricy deu uma entrevista no carro, né? Que ele falou, a gente fez o time pra ele, tá, essas coisas e tal. Isso... as pessoas meio que desmerecem, mas eu levo em conta, cara. Você trouxe os caras que ele queria, limpou os caras que ele não queria mais. É o planejamento, pô. Mas é o sonho da minha vida. E aí o Dorival na seleção, né? Porque eu acho, cara, e assim, eu acompanho muito mídia de futebol, mas não só mídia de futebol, torcedores e tal, todos nós aqui, Dorival já é um técnico que tá aí há mais de 20 anos, né? E todo mundo tem essa impressão de que o Dorival é meia boca, certo? Que ele faz trabalhos medianos. Antes de ele voltar pro futebol no Ceará, ele, já era carta fora do baralho, né? Exato. Se alguém falasse, vou contratar o Dorival, era chacota. Exato. É que o presidente do Ceará é putaço com ele. E aí, quando ele vai pro Flamengo, quando eu vi de perto, quer dizer, já teve Flamengo várias vezes, e realmente, as outras vezes que teve Flamengo não foram nenhum trabalho exuberante, também tinha time pra isso, beleza. E aí veio pra esse time do Flamengo, e que a gente escuta muito, com aquele time lá é mole, não é, porque vários outros técnicos vieram e não conseguiram fazer. Ele foi o único que conseguiu fazer Pedro e Gabigol jogar junto. Só que se você olha os jogos que o Flamengo fez, bons jogos que o Flamengo fez com o Dorival, é aquela coisa, parece uma coisa, tem nada, não parece que tem nada de especial, certo? Foi vitorioso. E foi vitorioso com o São Paulo de novo, título inédito. Então assim, eu acho que a gente tem muito isso, e aqui no Brasil a gente faz muito isso com técnico, principalmente de rotular técnico, né? A gente faz isso, a mídia faz isso. E eu vejo que é uma coisa que incomoda o Dorival, porque ele sempre fala na entrevista, fala que eu só faço simples, que não sei o que, feijão com arroz e tal. Só que, dá pra gente ver que o Dorival evoluiu, né? Apesar da idade, ele aprendeu mais com ele envelheceu bem pra caramba. Ele tá no melhor momento da vida dele, da carreira dele, sem dúvida alguma. O cara superou um câncer. O cara superou, quer dizer, a família superou o câncer da esposa dele.
tudo ali no mesmo período que ele estava quase no anonimato, semi-anonimato, vai para o Ceará, faz um puta trabalho, o time era muito consistente, vai para o Flamengo, ganha a Copa do Brasil, a Libertadores, a gente acabou de dizer, o mais importante disparado é vencer, vai para o São Paulo, ganha um título inédito, passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Eu acho que ele não ficou defasado como outros caras mais ou menos ali contemporâneos ao Dorival. Acho que tem preparo dele e acho que tem também o Lucas, que é o filho dele, que é um cara que eu só ouço referências positivas. Então, assim, o trabalho do Dorival é bom. Não é só que assim, a maior habilidade do Dorival, para mim, é na administração dos jogadores, que continua tendo isso, uma parcela assim essencial no futebol brasileiro, cara. Sim. Você ter tato, você se relacionar bem. O Luciano sempre é um cara que, quando ficava no banco, ficava com um bico daqui até a parede ali. Ele administrou o Luciano bem. O Rames não entrou um segundo na Copa do Brasil. Aliás, é uma dificuldade que o Carpini vai ter agora. Fazer o quê com o Rames? O Rames quer jogar. Ano passado ele ameaçou 3 vezes ir embora. E assim, é um cara que todo mundo elogia como postura, tal, um cara legal, assim, de convívio, mas o cara quer jogar. Tem que justificar, né? Tem que justificar, mas esse é um problemão, né? Porque ele passou a ser, de repente, sei lá, a 4ª opção para o setor ali. E aí entra a parte do Carpini e a idade dele, né? A idade, pô. Bater de... Não, acho que nem seria o caso de bater de frente, mas você ter alguma indisposição com o Rames não é uma coisa tão... Mas Carpini, você não acha muito louco isso? Tipo assim, o Carpini, ele vem, com todo respeito, mas ele vem do Juventude do Água Santa e agora ele é técnico de um cara de jogador de Real Madrid, Sim. Copa do Mundo. Como é que você banca um cara desse? Artilheiro de Copa do Mundo. E o cara não senta no banco. Por enquanto é por uma questão ainda de pré-temporada. Ele e o Rafinha e o Arboleda não estão liberados. Talvez no final de semana já estejam. Acho que é mais pra frente. Acho que o Rames, talvez contra o Corinthians na terça-feira, possa ser relacionado. Ele ainda não foi, né? Nem ele, nem o Rafinha, nem o Arboleda. Mas enfim, voltando ao Dorival, eu acho que ele tem um jogo de cintura ferrado pra lidar com os grandões. É um cara, pô, imagina, o Dorival deve ter quantos anos de futebol? 50? Pois é. Entre jogador e treinador. Então, o cara... E ele envelheceu bem. Então, ele tá... E, vou te falar, que é duro, porque a gente falou de Ancelotti, né? Pô, as expectativas foram lá em cima. Para a seleção brasileira, é mais fácil o Dorival, muito mais fácil o Dorival. Quando que a seleção brasileira teve um técnico ultra inovador? Não. Na história. Dizer isso. Mas o Tele era muito mais... pelo aspecto do fundamento bem executado, da repetição, do que um gênio tático, estratégico. Ele nunca foi. O Vanderlei Luxemburgo, nos seus grandes momentos, era muito mais estrategista do que o Tele foi. Então, assim, um cara... Eu não me lembro na seleção brasileira, o Coutinho, mas foi Copa de 78. O Coutinho era um cara inovador, que logo depois, infelizmente, faleceu. Mas é raro de acontecer, é difícil. E Copa, que é o que importa de seleção brasileira, o resto é cascata, não alivia nada ganhar a Copa América. Então você comemora no outro dia você nem lembra. Copa, você vai ter alguma... Hoje é muito difícil, porque convenhamos que nossa geração tem muito... É difícil, né? De ganhar a Copa do Mundo assim. Mas... Para ter alguma chance, você tem que ser consistente defensivamente. Assim, ao modo de início ganhar uma Copa. Gol. O Brasil nunca foi campeão do mundo tomando muito gol. Isso não existe. Não, ninguém pô. Ali. Pô, a gente teria chance de ganhar com o Tite, mesmo serem equilibrados, né? Ele até durante muito tempo era acusado de ser retranqueiro. Hoje isso mudou um pouquinho. Com justiça. Teve o retranqueiro, teve o empatite. Mas assim, sempre foi um time seguro. Os times do Tite sempre foram seguros. Sim. Então, acho que 2015, por exemplo, era equilibradíssimo. O time do Dorival vai ser isso que você falou aí, que você sentia vendo os jogos do Flamengo no ano retrasado. É um time ali que dificilmente vai jogar como a seleção de 82, mas eu acho que vai ser direitinho, vai ser arrumadinho. Assim, não vai ser uma coisa maravilhosa, porque a gente também não tem jogador para isso, mas acho que vai ser...
Para a seleção brasileira, eu acho ele mais indicado do que o Diniz. Eu falei isso esses dias, eu sempre falo isso em questão, porque assim, mudou-se depois do Diniz. Porque eu sempre imaginei, para um técnico chegar. O Tite, como é que o Tite chega à seleção? Campeão da Libertadores, campeão do mundo. A maioria dos técnicos, tem o Dunga, que a gente pode usar como exemplo, que não passou por isso. Mas era mais a figura ali, né? Exato. Só que assim, em questão de credibilidade, em questão de currículo, em questão de ter entregue pro esporte e pra estar apto a treinar a seleção, o Dorival é muito mais completo. Assim, não ia ser 2 por R$1, né? Ia ter o melhor ataque de seleção e tirar do Palmeiras, né? Exato, claro. Não, mas assim, mas não, entre os não dois, entra na minha Dorival cabeça, não entra na minha cabeça não terem. Eu acho que ele negaria. Tá? Eu também acho que ele negaria. Cara, não sei não. Não sei não. Será, cara? Eu acho que os serviços prestados dele no Palmeiras estão mais do que prestados. Quer dizer, muito provavelmente o maior treinador da história. Claro que a tendência é que ele continue aí conquistando uma coisa ou outra, mesmo com o Flamengo forte. Aí, o Flamengo, o Palmeiras vai pleitear coisas grandes com o Abel, vai sempre pleitear. Mas, ele já sentiu que vencer muito no Brasil, em termos de olhos europeus, parece que não faz muita diferença. Teve o rumor lá da proposta do Não, mas daí era grana, né? Aí era pra ficar milionário. A seleção brasileira. Cara, eu não sei porque a postura dele me diz, assim, algo me diz na postura dele que ele negaria. Pode ser que não. Ainda mais nessa bagunça que tá agora a seleção, né? Você tá vendo isso, aí promete Ancelotti, não sei o que lá, enfim.